Júlio Croda já está conosco novamente. Boa noite, Júlio. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudia. É um prazer estar com vocês aí. Desculpa o contratempo técnico aí inicial, mas acho que agora você está me ouvindo bem. Bastante bem. Eu que peço desculpas, inclusive por ontem, né? A gente estava com a nossa entrevista marcada ontem, mas aí aconteceu toda essa reviravolta no meio político, jurídico, e a gente precisou adiar para hoje, mas eu queria muito a tua palavra hoje. Assim, já para começar, pegando o gancho daquilo que eu falei ainda há pouco, né, os questionamentos estão sendo feitos ao Ministério da Saúde sobre calendário de vacinação. De fato, há muita informação que foi passada, que foi dada desse Plano Nacional de Imunização, que já caiu por terra, né? Você que acompanha para e passo tudo isso, o avanço da pandemia, o avanço das tentativas de imunização, toda essa mobilização também de governadores, da iniciativa privada. Como é que você vê, qual o balanço você faz disso hoje? É para a gente ficar tranquilo ou para a gente arrancar os cabelos? Arrancar os cabelos, viu, Cláudio? Março vai ser um mês bem difícil em termos de vacinação. Foi entregue um cronograma que desde da primeira semana de março não foi possível cumprir, né? Inicialmente, a planilha inicial tinha as vacinas da Covaxin, que nem deu entrada na Anvisa, já foi retirada. Tinha uma proposta de entrega de mais de 13 milhões de doses da Fiocruz, já virou 3,8. Tinha uma proposta do consórcio da OMS, do entrega inicial, também não se concretizou. A sorte que o Butantan aumentou as suas doses, as suas entregas, mas mesmo assim nós vamos chegar a 30 milhões de doses no máximo, se não tivermos nenhum contratempo, né? Essa IFA ainda não está aqui no Brasil, e isso vai dar para vacinar 15 milhões de pessoas, né? Porque a maioria dessas vacinas é do Instituto Butantan, que requer 2 doses nesse intervalo de 14 a 28 dias. Ou seja, a gente ainda é em março, no meio de uma crise de saúde importante, né? O pior momento da pandemia, ainda não vamos vacinar todos os idosos e grupo de risco. Então, a tendência é que a gente continue nesse aumento de casos de internações hospitalares e de óbitos. Como é que você vê? Eu vejo muitas vezes o governo tentando se defender, comparando com outros países, dizendo que o Brasil, se for comparar, né, com a maioria dos países da Europa e tudo, está numa situação mais ou menos parecida, porque todo mundo está com dificuldade de obter vacinas, de vacinar a população. A gente vê que, claro, tem situações particulares, no caso dos Estados Unidos, de Israel. Essa defesa, ela se justifica, ela tem base ou é mais retórica? Não tem, assim, em termos de quantitativo, tudo bem. O Brasil, assim, está vacinando um quantitativo de pessoas expressivos, mas em termos proporcionalmente à sua população, né, ainda é muito baixo, né? A gente está perto da 40ª posição em termos proporcionais, né? Então a gente ainda poderia estar vacinando mais. É importante ressaltar, né, que o Brasil é o 5º maior produtor de vacina do mundo e 5º maior consumidor também. Então é um grande mercado. Acho que se tivesse mais expertise do ponto de vista técnico, nós teríamos mais vacina, porque pensa no mercado onde a maioria das vacinas são compradas por um gestor único, que é o SUS, é o Ministério da Saúde. É o único país que tem um programa de vacinação que abrange mais de 100 milhões de pessoas e oferta mais de 30 vacinas diferentes. Então, é um mercado consumidor disputado, mas faltou muita habilidade no fechamento dos contratos, na negociação. E fica patente, por exemplo, a negociação com a Pfizer, a não finalização do contrato com a Janssen. Então, apesar desse discurso de que em números totais, nós vacinamos adequadamente, comparativamente com outros países da Europa, proporcionalmente é bem menor, e por conta do nosso mercado, que é maior que muitos países da Europa, com certeza, nós teríamos acesso privilegiado a essas vacinas por conta desse grande mercado. Faltou negociação, faltou um pouco de competência técnica para fechar esses contratos o mais rápido possível.
Te pergunto, hoje batemos mais um recorde, 1.972 mortes registradas nas últimas 24 horas, 70.764 novos casos de contaminação com a Covid-19, com o novo coronavírus. Você recentemente disse numa entrevista também que a gente está num momento que não dá mais para prever nada. Eu vi que o Nicoleles, por exemplo, estava dizendo, outros estavam também repetindo que essas mortes diárias podem chegar a 3 mil, né? Nós já tínhamos alertado aqui meses atrás que poderia chegar a 2 mil, está chegando, e agora já estão falando de 3 mil. É um cenário desolador, é isso mesmo? Assim, eu não gosto de fazer nenhuma previsão nesse momento, porque pode existir um esforço pontual do ponto de vista de ofertar mais doses de vacina. Existe um movimento de 22 governadores de instituir medidas mais restritivas a nível do país como um todo, no sentido de diminuir a transmissão, principalmente no contexto dessa nova variante. Então, é muito difícil a gente fazer qualquer previsão no contexto de vacina e de instituição de medidas preventivas. Mas o cenário é desolador, né? O que a gente vai ver, Cláudio, várias Manaus se repetindo aí no Brasil. Já está se repetindo, né? Algumas cidades colapsaram, as pessoas sem nenhum tipo de assistência. E a gente vê os gestores com bastante dificuldade de lidar com a pandemia, né? A gente não vê nenhuma sinalização clara do governo federal. Em termos de vacina, que é a única retórica que eles apoiam, principalmente o governo federal, mostrou-se totalmente competente para adquirir o número de doses suficientes. Eles não apoiam nenhum tipo de medida restritiva, não apoiam o uso de máscara, então fica difícil, de alguma forma, sair algum tipo de recomendação do governo federal em termos das medidas preventivas. Os governadores e os municípios, eles estão com bastante dificuldade, o Ministério não liberou financiamento suficiente para a abertura de novos leitos de terapia intensiva. Eles estão com dificuldade de contratação de equipe de saúde para ofertar novos leitos e também estão com dificuldade de implementar medidas mais restritivas, inclusive o lockdown, porque você tem uma grande parcela da população, a parcela mais pobre, que depende do dia a dia para trabalhar, para sair, para ganhar o seu sustento. E a gente não tem um auxílio emergencial, que também está parado no Congresso há muito tempo, né? Então é muito difícil o governador e o município impor restrições sem ter uma compensação, não só para a população mais pobre, mas para os comerciantes. Existe essa discussão. Na Itália, por exemplo, houve um auxílio financeiro para esses empresários que fecharam suas atividades. A gente não vê nenhuma movimentação do ponto de vista econômico em termos das medidas restritivas, e o que a gente vai ver, infelizmente, com apoio importante da população, de uma parcela da população, né, vamos deixar claro, que vai deixar morrer. E vai morrer muita gente ainda, até que a gente tenha vacina suficiente para diminuir o número de pessoas que necessitam de leitos de terapia intensiva. Me fala uma coisa, você foi diretor de imunizações e doenças transmissíveis do Ministério da Saúde. Quando você acha que o governo perdeu a mão, perdeu o controle desse enfrentamento à pandemia, ou nem chegou a ter esse controle? Eu acho que teve um momento que foi um momento de oportunidade, né? Foi logo depois de abril, né, até a época das eleições, houve uma redução importante do número de casos, de hospitalização. A gente estava com a média móvel de 1.000 óbitos, a gente chegou a 500 óbitos no Brasil, hoje só em São Paulo foi 500 óbitos, né, para você ver a diferença, né, que a gente tem atualmente. Então, assim, naquele momento, foi justamente o momento da negociação das vacinas, e o governo apostou na imunidade de rebanho, né? Talvez a imunidade de rebanho ia chegar primeiro do que a compra das vacinas. Não entendeu um pouco do ponto de vista técnico a chance de surgimento de novas variantes, que era importante entender que outras variantes poderiam ser mais transmissíveis e poderia acometer uma parcela significativa da população e levar uma sincronização da pandemia como a gente está vendo hoje. Então, acho que a gente perdeu a mão, assim, vamos dizer, entre abril e até eleição, propriamente dito. Que depois das campanhas,
a gente entrou num ciclo, né, de aglomerações importantes, que levou ao caos que nós vivemos atualmente. Nós tivemos aglomeração nas campanhas eleitorais, nós tivemos aglomeração em vários feriados que ocorreram pós-campanha eleitoral, nós tivemos as festas de Natal e Réveillon, e tivemos Carnaval. Na terça de Carnaval, essas plataformas que monitoram aglomeração, foi o dia que teve mais aglomeração no Brasil desde o início da pandemia. Então, uma nova variante, aglomeração e falta de vacina, é uma situação perfeita para o caos que a gente vive atualmente. Tá certo. Bom, o brasileiro também não ajuda. Obrigado pela tua participação, Júlio Croda, médico infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, o programa permanece sempre à disposição para futuras colaborações. Uma boa noite. Boa noite, Cláudio. Um prazer estar com vocês e todos os telespectadores aí do seu programa.